Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos tenham tido um excelente feriado, um fim de semana com muita fé sobre as graças de Deus. E vamos agradecer então a Deus por tudo que somos e temos e pedir que nos acompanhe, que nos guie, que nos proteja por mais esse dia, uma semana, em toda hora e lugar, tá bom? Então, hoje é segunda-feira, dia 5 de abril de 2021, e nós vamos iniciar nossa aula falando um pouquinho sobre formação do povo brasileiro. Na verdade, em umas aulas anteriores, nós já falamos sobre isso. Lembra que eu perguntei para vocês pesquisarem junto aos seus familiares da onde que era a origem dos pais, se era goiano, se veio de um outro estado. Aí eu contei para vocês que eu vim do estado do Rio Grande do Sul, fui imigrante e fiquei sabendo que tem muito nordestino entre meus alunos, né? Ainda comentei, imagina o tempero, uma mistura de goiano com baiano, que delícia, né? Isso então a gente chama de cultura, mistura de culturas, não é mesmo? Nós vamos falar de formação do povo brasileiro e nas próximas aulas também a formação do povo goiano, né? Que também se dá da mesma forma. Quando a gente fala de povo brasileiro, a gente tem que considerar fatos históricos. Como assim, professora, fatos históricos? E geográficos também, né? Porque eles marcaram a nossa formação. Então, o território aqui brasileiro, aqui no nosso país, que não tinha ainda essa separação, né? Essa definição de estados, ela era ocupada por quem? Pelos indígenas, tá? Então, aqui no nosso país, tinha os indígenas, eles que eram os donos das terras brasileiras. Depois que aí os portugueses, através das grandes navegações, eles vieram para o Brasil, tá? Então, quando a gente ouve leituras, né, que fala assim, ou pessoas falando, né, o descobrimento do Brasil, não, ninguém descobriu o nosso país já existia, estava aqui, tá? Então, foram os portugueses que vieram e tomaram posse das nossas riquezas, através da colonização, tá bom? Então, quando falamos da formação do povo brasileiro, então, essa formação inicial foi de quem? Foi dos índios que aqui estavam, chegaram os portugueses, que tiveram contato com os indígenas e geraram descendentes, uma mistura de etnias de portugueses e índios. Aí depois vieram os negros que foram escravizados justamente para desbravar, para plantar a cana-de-açúcar primeiramente, aqui no litoral, depois veio a cana-de-açúcar e assim eles foram desbravando o nosso país juntamente com outros povos lá da Europa, tá? Que vieram desbravando o nosso país juntamente com portugueses, espanhóis, e assim foi misturando os costumes. Então, nós podemos falar que a chegada, né, e fixação dos portugueses em nossas terras aqui, brasileiras, e esse contato com nossos habitantes, que eram os índios, geraram descendentes dessa mistura, etnias, né, do povo brasileiro. E veio posteriormente, novamente falando,
os negros africanos, que começaram a dar características também à formação de um povo miscigenado, ou seja, uma mistura de 3 etnias, que deu a cara dos brasileiros inicialmente. Então, quem eram essas etnias? Índios, portugueses e negros. Claro que mais tarde, né, veio muitas outros povos, que começou essa migração para as nossas terras, como os japoneses, chineses, árabes, os imigrantes italianos, alemães, enfim, essa população é formada por todas essas etnias. Assim, hoje, quando a gente fala em etnia, a gente tem que considerar que é quase impossível encontrar quem não seja ou não tenha parente ou amigos descendentes de diferentes povos, né? Porque as pessoas do mundo todo estão em contato, se casam, geram filhos, constroem uma pluralidade étnica e cultural, tá bom? Ah, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, meninos, que quando nós falamos em diversidade étnica, a gente não está falando exclusivamente de características de cor de pele, do tipo do cabelo, mas da cultura, das manifestações culturais diversas, das diferentes formas de pensar, viver, que também se misturam, porque as pessoas não vivem sem se manifestar, né? Todo mundo manifesta a sua cultura no lugar que vai viver. Quando falamos de costumes culturais, a gente fala especialmente, né, da comida. Por exemplo, portugueses. Eles trouxeram cereais, o trigo, por exemplo, verduras e legumes como alface, pepino, abóbora, lentilha, né? E depois veio algumas frutas também dos africanos, entre outros. E tem muita também elementos que herdamos dos povos indígenas. Por exemplo, andar descalço, descansar em rede, né? Aí na culinária, por exemplo, a utilização da mandioca e seus derivados, farinha de mandioca, beiju, polvilho, tudo isso é herança dos indígenas. Inclusive, tomar banho todo dia. Dos negros, da mesma forma, por exemplo, acarajé, né, que o povo da Bahia gosta tanto, é um dos pratos mais típicos, que ele foi inventado a partir, né, da massa de feijão, fradinho, e tem também o que bebe, farofa, sem contar nas danças. Na verdade, a diversidade africana, ela reflete, né, na música, comida, religião, enfim. Então, todos os nossos costumes têm origem, inicialmente, desses três, os índios, que já moravam aqui, os portugueses que chegaram e depois os negros. O que sabemos com certeza é que se nós fôssemos falar toda a tradição desses povos que originaram inicialmente a colonização e o povo brasileiro, ficaríamos aqui horas e horas e horas falando sobre isso, que é um assunto muito importante, porque diz respeito às nossas raízes, à nossa origem. Mas com certeza teremos outras oportunidades para nós estendermos o assunto, principalmente quando nós formos falar sobre o povo goiano.